Eu sou o Lucas e esse é o nosso canal Efésios 6, glória a Deus. Tudo bem, Suzy? Tudo bem. Hoje nós estamos aqui para conversar com vocês sobre chamado. Então, o que nós vamos falar sobre chamado? Vamos... Entender o chamado. né? Vamos simplificar o terrível palavra chamado. Tentar simplificar, né? Tentar Abrir a mente um simplificar. pouco. Acho que é bem interessante, é bem relevante desmistificar essa grande questão que... É que a gente pensa que é algo sobrenatural, mas na verdade é muito simples e depende muito mais de nós do que de Deus, né? Tem algo que Ele quer que a gente faça também A gente tem que fazer a nossa parte. Acho que eu fiquei por muito tempo pensando assim que Deus ia descer lá do céu, assim, ia dizer: "Ei, Lucas, estou te chamando para fazer ponto." Eu acho que não é isso. Não é isso. Acho que é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, e acho que conforme a gente vai se entregando, conforme a gente vai fazendo, botando a cara para fazer as coisas, a gente vai descobrir talvez o que seja o nosso chamado. É que a gente tem muito aquela coisa de esperar acontecer tal coisa ou de estar em uma união perfeita com Deus, mas na verdade a gente tem que ir fazer para daí as coisas ir acontecendo, né? A gente tem que dar liberdade para Ele agir na nossa vida. Acho que se a gente for esperar que a gente esteja 100%, acho que a gente nunca vai descobrir, acho que vai acabar que a gente vai nunca fazer nada, a gente vai sempre ficar naquela coisa: qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? Porque as pessoas veem, né? Como a gente tem o canal, a Suzy também tem um canal, como a gente faz parte do Aviva Caxias Movimento também, as pessoas perguntam: talvez o chamado dele seja missões, talvez o chamado dele seja pregar, ou o chamado dele seja tocar, e não é isso. São coisas que a gente está fazendo, são coisas que ele tem colocado em nosso coração, tipo, vamos levar a palavra, mas não quer dizer que seja chamado. É uma vontade que vem de nós, porque pelo que a gente conhece do Senhor, a gente quer levar ele, pelo que a gente tem provado do Senhor, a gente quer que as pessoas provem também. Essa é a nossa maior intenção, fazer que as pessoas provem, que as pessoas vivam isso que a gente está vivendo. Eu acho que isso é muito interessante, porque não foi um chamado, assim, eu não fiz uma oração e disse: Deus, me dá o meu chamado. Não, eu tenho vivido, eu aprendi a tocar violão, eu prego de vez em quando, eu canto de vez em quando, e a gente ministra de vez em quando, mas não foi uma coisa que, tipo, tava assim, é o meu chamado, eu nasci para isso, eu nasci para tocar, eu nasci para pregar. Não foi isso, eu nasci para levar o nome do Senhor. Ele tem uma ordem, né? Ele diz ide, então a gente vai. E o chamado é estar no secreto com Ele. A gente buscando essas duas coisas, a nossa vocação a gente vai descobrir. Eu gosto de cantar, automaticamente isso que eu gosto de fazer vai servir para aquilo que é pro reino, né? É bem isso, É uma consequência. Tu vai ter aquele teu momento com ele, tu vai ali, tá no teu quarto, tu vai orar, tu vai ter uma intimidade com ele, aí tu vai querer louvar ele, tu vai querer tocar para ele, tu vai querer pregar sobre ele, tu vai querer evangelizar, tu vai querer levar ele. Por quê? Porque tu tá tendo com ele, tu tá buscando esse chamado de estar com ele, tu tá vivendo isso de ter o teu momento com ele, de orar, de pedir qual é a vontade dele. Eu acredito que o chamado seja bem isso, o chamado seja que Deus tem chamado a gente para viver em secreto com ele, para andar lado a lado com ele. Esse é o chamado, porque foi assim também que os discípulos de Jesus foram chamados. Eles não foram chamados, alguns eram cantores, outros tocavam, outros escreviam, outros oravam. Não, eles foram chamados. Até Pedro e Tiago e João, eles eram pescadores, e olha só, tendo aquela intimidade, aquele relacionamento com Jesus, eles passaram a ser pregadores, eles passaram a orar, eles passaram a tirar o mal das pessoas, eles passaram a levar coisas boas, a palavra de Jesus para as pessoas. E acredito que se a gente seja bem isso também. É que nem tem aquela frase que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Na minha visão, todos são chamados. E a gente é escolhido se a gente quiser. A gente que decide se a gente vai ser escolhido ou não. O tanto de liberdade que a gente dá pra isso. Eu quero ser da palavra. Quanto que eu vou buscar me aperfeiçoar nisso?
tudo depende da gente. A gente pode tudo naquele que nos fortalece, né? Então, a gente que dá a barreira. Que nem eu vi uma pregação do Lucinho uma vez que diz que aonde eu cheguei é aonde eu deixei Deus agir na minha vida. Eu acho que é exatamente assim no chamado. A gente tá aonde a gente permitiu que ele nos levasse. É bem isso mesmo. Vai ser redundante que eu vou falar agora, mas a gente escolhe ser escolhido. Exatamente, não é tem... bem isso, a gente que escolhe ser escolhido. Se Deus, ele tá chamando a gente. Ele tá chamando ele chamou a gente. Mas a gente escolheu fazer isso. A gente escolheu estar fazendo essas coisas. E eu acredito que é bem isso mesmo. Então a gente não tem que se preocupar em tipo, meu chamado, qual que é meu chamado? Acho que a gente tem que começar por ali. Vamos conhecer o Senhor primeiro. Vamos tentar entender o que o Senhor quer para nossa vida, para depois se preocupar com o chamado. Exato. Os frutos desse chamado, na verdade os frutos do chamado vai ser a gente se entregar para Ele, para a gente viver com Ele, lado a lado, ter um relacionamento de pai e filho, porque um pai sempre vai querer o melhor para o seu filho, e Deus sempre vai querer o melhor para a gente, tanto que Ele nunca vai nos colocar num lugar que a gente não vai conseguir, não vai nos colocar pregar para uma multidão se a gente não tem capacidade para isso. Ele não vai nos colocar tocar e orar se a gente não tem capacidade para isso. Ele vai nos colocar aos pouquinhos aonde a gente quiser ir. Aonde a gente escolher ir. Ele vai, nos desafiando e a gente tem que ir passando dessas fases, né? E também tem aquela coisa que a gente acha que o chamado é eu estar em cima do púlpito ou tá gravando um CD. E não! É muito mais simples. Às vezes o teu chamado é pra limpar a igreja. E aí? A gente tem que ter sensibilidade pra enxergar isso, né? Bem isso, não tem que ter vergonha, porque eu sou o cara que limpa a igreja. Mas que massa, cara, tu limpa a igreja. Que promove o bem-estar das pessoas. Promove a limpeza do ambiente. Senão a gente fica frustrado. E também a gente acha que aquele que gravou CD é dom de Deus e nasceu pra isso. Não, ele buscou isso. É bem isso, a gente não pode confundir o chamado com o sucesso. Uma coisa é sucesso, outra coisa é chamado. Exatamente. Às vezes a gente vai viver aquele propósito com Deus e nunca vai ser reconhecido. Por quê? Porque o chamado não quer dizer sucesso, o chamado não quer dizer ser conhecido. O chamado quer dizer realmente ter uma vida com Deus, ter o secreto com Deus. Não é reconhecido pelos homens, mas Deus está vendo. Esse é importante, é ser reconhecido por Deus. A gente quer ser reconhecido por Deus. Esse é o mais importante. Pra gente chegar o mais perto do nosso chamado. O resto tudo vai ser consequência. Alguém te reconhecer. Eu acho o máximo quando as pessoas reconhecem você por aquilo que tu leva e não por aquilo que tu é. Então, quando a gente tá no caminho certo, a gente vai colher isso. A gente tá plantando, a gente vai colher. Não precisa se preocupar em aparecer, em ser conhecido, né? Eu acho que é bem isso. É bem isso. E aí, então não se preocupem com o chamado de vocês. Se preocupem em ter um momento com Deus. Se preocupem em buscar a Ele, buscar entender Ele, buscar ter a certeza de que tu não precisa ter um chamado específico. Tu tem que entender que tu foi chamado para andar com um pai bacana que Ele é. Deus, Ele é muito massa, Ele é muito top. Que nem aquele versículo que é bem clichê, parecendo assim: busque primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. A gente leva isso só que se a gente prestar atenção nesse versículo, quer dizer que primeiro as coisas acontecem lá no céu. Quando ele disse assim, e criou os céus e a terra, aquilo aconteceu primeiro lá no céu, para depois acontecer aqui. Então, se a gente buscar primeiro lá no céu, as coisas vão acontecer aqui. A gente tem que ter essa visão. Tem que acontecer também dentro de nós primeiro, para que a gente busque e aconteça algo aqui. Amém, era isso. Amém. Glória a Deus. Fiquem com Deus e fiquem na paz de Jesus. Sigam ela nas redes sociais, ela tem um canal também. Como é que é o nome do teu canal? É Suziane. E daí ferrou, né? Vamos fazer diferente. Ele vai botar o link aqui embaixo, por causa que... Oi? Um card? Em algum canto da tela a gente vai colocar o card com o meu canal, porque é muito difícil de escrever meu sobrenome.
Sigam a nossa página do movimento, a Viva Caxias Movimente. Pra vocês serem certificados. Sigam a gente no Facebook também. Sigam a gente no Instagram. Se você acha que você tem um chamado pra cantar, conversa com a gente, chama a gente no privado, que a gente tá precisando de gente pra cantar. Não precisa ter chamado, né? Só que esteja disposto, disponível, que é isso que Deus precisa também, tem a ver com a nossa disposição. Aí os nossos números vão estar na descrição do canal, do vídeo, beleza? Então assistam esse vídeo, compartilhem. Não se preocupem se vocês ainda não têm um chamado específico. Se preocupem em buscar o Pai. Então, valeu, um abraço, bye bye. Fui!